Olá, amigos fãs de Elvis, uma ótima sexta-feira a todos. O programa hoje vai ser um pouquinho diferente neste início, mas não se preocupem, eu vou falar sobre Elvis. Mas eu vou trilhar um caminho aqui que talvez em algum momento você ache que não vou falar, mas fique aí até o final, eu vou falar sobre Elvis, ok? Bom, o que me inspirou ao programa de hoje, Praça Benedito Calixto Pinheiros. Não sei, óbvio, quem não é de São Paulo, quem nunca veio a São Paulo não conhece, mas é uma praça que todo sábado existe uma feira de antiguidades e tem um senhorzinho lá que ele vende revistas e gibis antigos, o que me remete às bancas de jornais dos áureos tempos da década de 70 e de 80. Em um outro vídeo meu eu já falei, já lamentei sobre o que está acontecendo aos amigos jornaleiros a este segmento do comércio, ok? Tá, só que eu tenho muita nostalgia das bancas de jornal de quando eu era garoto, quando eu tinha 7, 8 anos, e o gibi, ele foi a porta de entrada para a leitura, para o gosto pela leitura. Hoje eu lamento que as bancas estejam sofrendo essa crise e mesmo o mercado editorial, poucos títulos, apenas Maurício de Souza com a Turma da Mônica, e parece que agora os gibis do Walt Disney, os personagens do Walt Disney vão voltar a circular, já que a editora Abril havia aberto mão, não estava mais publicando essas revistinhas, ok? Tá, então eu estive na Praça Benedito Calixto e comprei este gibizinho aqui de 1975 e eu lembro de ter dezenas desses gibizinhos, Riquinho, Luluzinha, Bolinha, Brasinha, Popeye, Mandrake, eu adorava e eram muitos e muitos títulos. Ok, hoje eu vou com um título, a parte que nos cabe sobre o Elvis, eu vou trazer desta revista, também comprada, né, no tempo onde as bancas de jornal eram recheadas de títulos. Então eu começo, já comecei, né? Eu dou sequência com um trechinho da música de Raul Seixas que se chama Canto para Minha Morte. Então ele diz logo no começo da música: eu sei que determinada rua que já passei não tornará a ouvir o som dos meus passos. Tem uma revista que eu guardo há muitos anos e que nunca mais vou abrir. Bem, não é o nosso caso hoje, eu guardo essa revista há muitos anos, ela é de 1989 e vamos abri-la já já. Antes eu quero mostrar para vocês algumas fotos de quando uma banca de revistinhas, uma banca de jornal, realmente era uma banca de jornal. Eu ouço o jovem de hoje falar: nossa, o que vocês faziam antes da internet? Não tinha nada. Engano. É ótima a internet, eu adoro a internet, mas tinha muitas coisas que a gente fazia. Não vou ficar aqui citando todas as coisas que a gente fazia, e eram muitas coisas, mas, por exemplo, eu, garoto, eu saía, eu adorava ir à banca de jornal e, por exemplo, voltar para casa com uma edição dessas.
Com pouco dinheiro você comprava uma revista dessa e era tão divertido você destacar todas aquelas peças em papelão e montá-las, e aquilo virava um brinquedo. E eu confesso para todos que mais do que o brinquedo, onde eu me divertia mais era na montagem, e isso tudo proporcionado apenas com papel, numa banca de jornal. Essas publicações faziam com que a mente cada vez mais ampliava. Isso é como você alimentar seu corpo para crescer forte e saudável. As publicações alimentam a sua mente, dão combustível para o seu cérebro. Hoje eu adoro livros, mas a porta de entrada sempre foi e sempre será na minha história o primeiro passo para a leitura. O que me fez ficar apaixonado por leitura foram essas revistinhas, e eu confesso que até hoje eu gosto, embora isso tenha um sentido muito mais nostálgico do que a apreciação da leitura em si. Então agora uma foto de como estão as bancas de jornal hoje, e o que me deixa muito, muito triste. Ok, agora vamos entrar propriamente no nosso assunto favorito, que é Elvis. E eu vou colocar uma foto aí da revista, para você vê-la com mais detalhes desta revista. A matéria está nesta página. A revista inteira, a matéria que trouxe é só uma página que fala sobre Elvis, num tempo ainda que Elvis era lembrado cada ano que passava de sua morte. Sempre você era lembrado ou na televisão, ou no rádio, ou numa publicação. Aqui estamos então em 1989, agora, a partir de agora estamos em 1989. Eu vou ler o texto, e tudo que o texto nos informar, não se esqueça, estamos em 1989, no 12º ano da morte de Elvis. Eventualmente, eu vou fazer alguma correção naquilo que eu perceber. Elvis era um homem tímido e inseguro. Este é o título, ok? Vamos ao texto. A infância pobre marcou profundamente Elvis Presley, o rei do rock, que morreu há 12 anos. Ele não gostava de nada que lhe lembrasse esses tempos e exigia das pessoas à sua volta muitas coisas que pareciam manias. Era também um homem tímido e solitário. Então aqui a minha primeira intervenção. Elvis adorava, ao contrário, ele adorava recordar a sua infância. E sempre que podia, sempre que tinha uma chance, Elvis voltava a Tupelo. Ele gostava de revisitar os cenários da sua infância. Elvis, um dia antes de morrer, tentou levar a sua noiva Ginger Alden a Tupelo. Ele teve um problema no motor, e aquilo foi adiado, só que como Elvis morreu no dia seguinte, adiado eternamente, né? Porque ele não pôde mais levar Ginger. Ginger lamenta o ocorrido em seu livro, e ela nos conta a história, essa história em seu livro. O biógrafo Albert Goldman disse em seu livro que a nostalgia costuma visitar o homem na 4ª década de sua vida. Se isso é verdade ou não, quando eu entrei na 4ª década da minha vida, realmente eu senti
os efeitos da nostalgia. Eu comecei a ter muitas lembranças, muitas memórias da minha juventude, da minha infância. E diferente do que algumas pessoas pensam e acham, a nostalgia não é uma coisa dolorida, não é um sentimento de viver no passado. Saudade sim, saudade dói. Nostalgia não. Nostalgia é um sentimento que você sabe que aquilo ficou no passado, mas o sabor, o cheiro, tudo que foi bom se caracteriza na nostalgia. Por isso, quando eu pego uma revistinha desta, que eu estive com elas, ou com um semelhante do mesmo personagem na minha infância, eu pego isto e existe um verdadeiro derramamento de memórias que estavam sobre placas e placas, e aquilo revive um momento muito particular, onde ainda eu estava com meu pai, com a minha mãe, todos estavam vivos e bem, e eu me sentia protegido, porque eu pegava uma revistinha dessa e no meu quarto, no calor, no aconchego de casa, eu me sentia muito bem. Hoje, quando eu pego essa revistinha, eu sei que hoje eu estou por minha conta. Minha mãe está muito, muito doente. E meu pai já se foi. Então, eu estou por minha conta. Mas, ok, né? As publicações nos trazem essa nostalgia. E Elvis gostava de revisitar, pelo contrário do que diz aqui, ele gostava de reviver esses momentos da sua infância. Então, como Albert Goldman disse, na quarta década, só que Elvis já tinha esse sentimento aos 20 anos de idade, ok? Porque eu acho que tudo aconteceu tão rápido na vida de Elvis, ele viveu tantos anos em um ano, que quando ele chegou aos 40 anos, é diferente de quando eu cheguei, ou quando qualquer pessoa que não viveu o conto de fadas, que foi a vida de Elvis, ok, com altos e baixos, mas ele teve uma vida supersônica, né? Então ele já tinha essa nostalgia aos 20 anos e revisitava Tupelo sempre que possível. Adiante, Elvis Presley, o rei do rock, morreu há 12 anos, em 16 de agosto de 1977. E até hoje as pessoas que conviveram com ele continuam fascinadas pela sua imagem. Sua ex-mulher, Priscila, lançou há pouco tempo o livro Elvis e Eu, contando detalhes de sua vida com o ídolo. E agora, Larry Geller. Seu guru e cabeleireiro, que o conheceu de perto durante 14 anos, lança um novo livro com revelações inéditas. Segundo Geller, Elvis era um homem tímido, inseguro e perseguido pelas lembranças de uma juventude marcada pela pobreza. Ele não gostava de marrom, por exemplo, porque essa cor lhe lembrava as roupas de trabalho caqui que seu pai e outros homens usavam para trabalhar. Odiava que as pessoas à sua volta usassem jeans, apesar de o jeans e o rock serem duas coisas tão associadas, porque essa era a única roupa que tinha dinheiro para comprar quando era adolescente. A mobília de sua casa estava sempre brilhando de nova. As coisas antigas o deprimiam, porque em sua casa de infância os móveis eram sempre velhos e decadentes. Elvis não gostava de mulheres desinibidas ou agressivas. Era muito conservador com elas e não gostava que usassem roupas curtas ou decotadas, embora gostasse de ver isso nos filmes ou na televisão. Também era obcecado pelos pés da mulher e dizia que só depois de vê-los poderia dizer se gostava ou não dela. Era também uma pessoa muito reservada e vacilante. Na intimidade, ele falava com uma pequena gagueira que pode ser percebida em algumas entrevistas que deu. Mas nunca conseguiu fazer nada contra ela.
Evitava certas situações, como jantar em público, com medo que alguém risse dele ou de comer com o talher errado. Mas tinha a paixão por música soul e sempre ia ver os shows de seus ídolos. Mas a história mais incrível que Geller conta em seu livro é sobre a visita que os Beatles lhe fizeram quando estavam no auge da fama nos Estados Unidos. Eles o idolatravam. Quando chegaram em Graceland, sentaram-se na sala diante de Elvis e ficaram olhando para ele, fascinados, sem conseguir falar nada, como se não estivessem acreditando no que viam. Até que o rei disse: "Bem, garotos, se vocês continuarem sem dizer nada, eu vou dormir." Colecionava armas e um dia destruiu, com uma bazuca, o quarto dos empregados nos fundos da casa. O pai, que morava com ele, ficou apavorado. Ele apenas disse: "É só dinheiro queimando." Aqui eu faço mais uma intervenção. E realmente Elvis demoliu uma casa nos fundos de Graceland, mas não foi com uma bazuca. Temos aqui uma folha do livro da Priscila que traz 4 fotos desse dia. E quanto à frase que Elvis usou, dizendo para seu pai não se preocupar porque era apenas dinheiro queimando, eu conheço de outra história onde Elvis, em um acesso de raiva, joga seu relógio valiosíssimo contra o chão do banheiro e quando seu pai se agacha para tentar recolher o que sobrou do relógio, Elvis vira para o seu pai e diz: "Não se preocupe, papai, isto é apenas dinheiro." Eu acho que Elvis, quando diz isto é apenas dinheiro, e a gente sabe que dinheiro é uma coisa difícil, todo mundo acorda cedo e dorme tarde, atrás do seu sustento. Mas Elvis, ele vivia em uma outra esfera, então temos que entender onde Elvis vivia. Dinheiro para Elvis, realmente, nessa época da sua vida, não era problema. Foi problema quando ele crescia em Tupelo. Mas nessa época, depois que ele virou o Elvis, o poderoso Elvis, dinheiro não era mais problema para ele. Com certeza, quando ele diz não se preocupe, isto é apenas dinheiro, pode parecer um pouco arrogante da parte de Elvis. Mas nesse seu mundo, para ele dinheiro era apenas dinheiro. Ele tinha outras preocupações, como por exemplo a perda da sua família, a perda da mãe dele, que ele nunca conseguiu se conformar, né? Então, para Elvis, dinheiro não era problema. Outras coisas que ele não conseguia, apesar de todo o dinheiro que ele tinha, ele não conseguia consertar com o dinheiro. Então, talvez por isso ele diga apenas dinheiro, porque não, com todo esse dinheiro que ele tinha, ainda assim não conseguia com que fizesse com que a vida fosse perfeita, porque realmente a vida não é perfeita, ok? Pessoal, um ótimo final de semana a todos vocês. Eu quero agradecer imensamente os últimos comentários no meu vídeo de número 239. Hoje o vídeo é o de 240. Eu acho que os fãs de Elvis realmente são muito carinhosos e alguns estão repartindo o carinho que tem por Elvis e dando um pouquinho desse carinho para mim. E eu fiquei bastante honrado com alguns comentários que os amigos fizeram. Agradeço a todos os inscritos, agradeço ao seu like e um ótimo final de semana a todos. Elvis Forever.